Olá, meu nome é Franco, sou pneumologista, médico do sono também. Vou falar sobre bronquiectasias a pedido de um paciente para a Associação de Asmáticos. O que é a bronquiectasia? É um quadro de inflamação e progressiva dilatação dos brônquios. Então, por algum motivo que precisa ser investigado, ocorre uma infecção e uma inflamação progressiva dos brônquios. Aqueles tubos responsáveis pela passagem do ar, inflamados, vão distorcer a sua arquitetura. Então, em vez de ser aquele tubo, aquele encanamento bonitinho, ele passa a ficar todo torto e dilatado. Quando ele fica torto e dilatado, facilita com que essa inflamação e infecção ocorram de forma recorrente mais ainda, virando um ciclo vicioso, em que ocorre primeiro a inflamação, infecção, acúmulo de secreção, alteração da arquitetura daquela cartilagem de sustentação, e ela fica dilatada e facilita de juntar secreção, inflamação, infecção de novo. Esse ciclo vicioso ele fica indo e voltando. E aí, se o processo é esse acúmulo de secreções, qual vai ser o quadro clínico da pessoa portadora das bronquiectasias? Será infecções e catarro recorrente. Então ela vai estar sempre com um pouquinho de secreção, um pouquinho de catarro. Pode estar pior pela manhã, pode aparecer em períodos durante o ano associados a, por exemplo, uma infecção. Então seria aquela pessoa que, ao invés dela ter somente um resfriado que vem e vai, dura uma semana, não, ela daquele resfriado ela começa a perceber que ela fica um pouco mais cansada, pode apresentar um pouco de falta de ar, um mal-estar. Quer dizer que aquelas secreções que estão lá dentro da via aérea dela passaram a estar presentes junto com bactérias. E aí essas bactérias vão se multiplicando, até o momento em que a pessoa começa a ter mais secreção, e isso vai piorando progressivamente. A pessoa vai tendo secreção, catarro, muco, né? A pessoa tosse e sai aquele muco espesso durante uma coisa frequente, ainda piora durante esses períodos específicos, né? A bronquiectasia é uma doença muito antiga, ela tem uma descrição lá por volta de 1819 por um cara que é o René Laennec ali, que descobriu também, desenvolveu aí o estetoscópio. Então é uma doença muito, a gente tem observado e tem observado cada vez mais o diagnóstico dessa doença. Ela comete quase que 1 para cada 1000 pessoas. Então aí tem uma variabilidade ainda a depender da causa da bronquiectasia, que é o principal. Então a gente tem uma doença que causa bronquiectasia chamada fibrose cística. Nós temos outras alterações, às vezes depois de uma pneumonia grave, a pessoa pode desenvolver um quadro dessa dilatação, dessa bronquiectasia. Pessoas às vezes com asma podem desenvolver também algum quadro de bronquiectasia, uma asma mais grave, que tem um tratamento um pouco mais difícil. E então a gente vai fazer o quê? Principalmente observar qual que é a causa daquela dilatação dos brônquios. Por que isso está acontecendo recorrentemente? Caso a gente consiga descobrir a causa aí, que são essas infecções recorrentes, por que essas infecções estão acontecendo, aí a gente já vai fazer uma intervenção direta naquilo ali. Caso essa causa não seja descoberta, a gente vai tratar a consequência, que são as bronquiectasias. Como que se faz esse tratamento? É basicamente com medicações que podem ser broncodilatadores, pode-se usar também anti-inflamatórios para essa região do pulmão, que são os corticoides inalatórios, administrado por bombinhas que a pessoa aspira, ou por comprimidos. Existe também as medicações que diminuem essa população de bactérias. Uma que a gente usa muito é a azitromicina. E existem também algumas outras medicações que são dispensadas pela forma de inalação, que também podem ser utilizadas. Então, se eu fosse citar aqui, voltando para aquela questão de infecções, a gente tem pneumonias, a gente tem o sarampo, às vezes dava no passado, a gente não tem mais tanto hoje em dia. Tuberculose aqui no Brasil é uma causa muito frequente. Então a pessoa teve uma tuberculose, ela curou daquela tuberculose, porém deixou uma sequela ali. E essa sequela são essas bronquiectasias, essas dilatações.
ainda ali pode ter uma infecção fúngica, às vezes por um fungo chamado Aspergillus pode acontecer também. Pessoas que têm doenças reumatológicas também pode acometer, como Sjögren, artrite reumatoide, tem uma associação também com doença de Crohn, a discinesia ciliar, alterações que dá nos pulmões diretamente, imunodeficiências, pessoas que têm imunidade mais baixa por algum motivo, pessoas que têm aspiração de conteúdo, respiram, ela acaba indo alimento, conteúdo da saliva lá para a região dos pulmões, porque a pessoa não deglute de uma forma adequada. Então é basicamente isso. E aí é importante também o quê? Essas pessoas elas estarem fazendo uma prevenção de quadros graves. Então a gente vai utilizar a vacina de pneumonia, vai dar bastante atenção em outros tipos de vacinas para vírus, também as vacinas de campanha. E é muito importante que esse segmento seja feito com um profissional especializado, preferencialmente o pneumologista. Por quê? Porque aí você precisa fazer a investigação primeiro da causa, depois estratificar, que é o que? Ver qual que é a gravidade daquilo ali baseado na função pulmonar e outros exames. Diferenciar aquilo ali baseado na tomografia, que é um exame muito importante a ser realizado, para eu ver onde que aquelas bronquiectasias estão. E depois definir o tratamento de forma adequada. Ok? Então, meu nome é Franco Martins, pneumologista. Um abraço. Tchau, tchau.